aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, eu sou o matemático por diversão. E finalmente, vamos ver aqui o comentário bisurado da prova de matemática da primeira fase do vestibular IME 2019-2020. Que demais! Professor, esse é o comentário do Mil Grau que o senhor falou? Pois é, gente, infelizmente o comentário Mil Grau acabou não rolando, né? Não deu muito certo, porque o tio Júlio acabou ficando meio encabulado aí na câmera, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Marquinhos também ficou tranquilo, assim, né? Não deu aquele modo Marquinho, né? De ser surreal. E aí acabou que o comentário Mil Grau não deu certo, infelizmente, né? O que é uma pena. Mas galera, não é só porque o comentário Mil Grau não deu certo que a gente não vai deixar de fazer um comentário aqui mais divertido, né? Aquela coisa mais leve, descontraída. Ainda bem. E é por isso que o nome do comentário é bisurado. Por quê? Porque a gente vai pegar cada questão do IME e vai ver qual é o bizu, tá certo? Qual é a ideia principal dela e falar um pouquinho sobre essa ideia, as principais dicas para se pensar na hora do problema e para poder resolvê-lo, beleza? Tudo isso com aquela diversão deliciosa, zoeira, né? Dessa vez eu vou maneirar um pouquinho nas palavras de baixo calão, porque teve gente que ficou meio chocada aí quando eu peguei e falei Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Aí dessa vez eu vou pegar um pouquinho mais leve, mas a gente não vai deixar de zoar também aqui não, né? A gente vai colocar uns memes divertidos e tudo vai ser uma delícia do mesmo jeito, tá certo? E pessoal, só lembrando, se vocês quiserem ver as questões, certo? Tudo resolvido, as contas nos mínimos detalhes, tá certo? Vou deixar aí embaixo o link, certo? Do comentário do FB, tá certo? Que é o melhor comentário do Brasil. Não é só porque eu faço parte da equipe de professores não, né? Mas esse comentário é o melhor do Brasil porque a gente busca fazer a coisa realmente com o maior carinho, né? Colocando tintim por tintim, detalhe por detalhe, tá certo? Justamente pra ninguém botar defeito, porque a gente pensa justamente em você, amigo internauta, dar o melhor comentário pra você. Então, amigo internauta, se você gosta desse tipo de conteúdo, comentário de prova, bizu e tudo mais, já aproveita, mete aí o seu like, certo? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí com os amigos também e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? Então, galera, sem mais enrolação aqui, bora pro comentário? Certamente que sim. Bom, galera, vamos começar aqui a comentar um pouquinho sobre a primeira questão, que basicamente você tinha um conjunto, né, dos números de 1 a 1000, e aí você separava dois subconjuntos, aqueles que começavam com 1 na base decimal e os que começavam em 2 quando você olhava na base 4. Aí ele perguntava qual era o número de elementos de A menos B e B menos A. Mas, gente, aqui, certo? Qual é o principal bizu dessa questão, né? O principal bizu é justamente como é que a gente vai trabalhar com bases numéricas diferentes de 10, né? Até porque trabalhar com base 10 é relativamente fácil, não é à toa que o conjunto A, que era o que perguntava os que tinham o algarismo 1 na frente, era bem fácil de encontrar ele, né? Você encontrava ele sem maior problemas, mas o conjunto B, que era os que começavam com 2 na base 4, esse sim já tinha um problema maior, né? Principalmente para você fazer a interseção e tal. E aí é que vem um grande bizu, né? Professor, como é que a gente pode fazer para converter uma base numérica em outra? E a gente usa justamente a representação em potências, tá certo? Então, por exemplo aqui, se você quer colocar um número na base B, AK até a 0 aqui, né? Isso aqui são os algarismos unidos da esquerda para a direita. Você simplesmente atribui ao primeiro K a Késima potência, se tem K números aqui, ao segundo a K menos 1ª potência e assim por diante até completar o algarismo das unidades. Então, esse é o principal bizu aqui para poder resolver essa questão, conhecimento de base numérica. Entendeu, mano? Para exemplificar aqui como é que a gente faria para converter, tá? Aqui, certo? Esse 2012, a gente pode observar o seguinte, esse cara aqui tá na posição 3, né? Ah, professor, mas aqui tem 4 algarismos. Sim, mas isso aqui é posição 0, tá? Então, como esse cara aqui tá na posição 3, eu coloco 2 vezes 4 ao cubo, mais 0 vezes 4 ao quadrado, mais 1 vezes 4 a 1, mais 2 vezes 4 a 0. E aí eu calculo justamente essa soma. E aí se você for fazer as contas tudo direitinho e tal, você vai acabar encontrando, certo? Que o valor aqui vai ser 134, isso daqui na base decimal. Então a questão basicamente, você deveria fazer, era converter todos aqueles números lá que começavam por 2 e até o 3, né?
uma unidade abaixo, né? Você pode ver no comentário com mais detalhes. E você ia converter todos esses números para a base decimal e depois fazer um comparativo, né? É um trabalho meio tedioso e tal, né? A primeira questão já começou pegando pesado assim. Pegando pesado nesse bang aí, viu? Mas IME é uma prova estratégica, né? Se você vê que a primeira questão dá trabalho, pula para as próximas, né? Você não precisa fazer a prova toda, você só precisa fazer o corte, né? E você também precisa selecionar as questões mais fáceis primeiro, lembrando que na prova elas estão em ordem aleatória, beleza? Mas essa daqui é uma questão meio trabalhosa, mas que envolvia justamente um único bizu de bases numéricas. Eu acho que isso dá pro gasto. Bom, gente, na segunda questão, que ele perguntava qual é o menor natural ímpar com o mesmo número de divisores que o 1800, tá certo? A gente vai precisar aqui de dois bizus, certo? O primeiro deles é o mais fácil, tá? Que é justamente o número de divisores positivos, a fórmula para você encontrar ele, que é o seguinte. Vamos supor que você tem um número aqui e a sua fatoração em primos, tá certo? Você junta os expoentes iguais e, enfim, tem essa fatoração. E aí, como é que eu sei o número de divisores positivos, né? O número de divisores positivos vai ser justamente o produto dos expoentes, só que em cada um dos expoentes você soma um, tá certo? Então você faz essa somazinha aí, você calcula esse produto todo e você acaba encontrando a quantidade de divisores positivos, né? Ah, professor, e se eu quiser os negativos? Colocam duas vezes, né? Porque para cada positivo você tem um negativo, basta apenas botar um sinal de menos, né? Então, pessoal, para poder achar quem é o menor natural ímpar, que tem o mesmo número de divisores que 1800, a gente tem que calcular o número de divisores de 1800. E no caso aqui basta apenas a gente fatorar esse número, né? Se você for observar, o 1800, ele tem como fatoração aqui, né? 18 vezes 100. Só que 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, então você vai dar o número de divisores de 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, que dá o número de divisores de 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Aí agora é só aplicar a fórmula. Então isso aqui vai ficar 3 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1, que é a mesma coisa aqui, 36. Então a gente tem 36 divisores positivos no 1800 e o nosso número inteiro ímpar também tem que ter 36 divisores positivos. Mas como é que a gente vai fazer para poder minimizar, professor? A gente vai ver o nosso segundo bizu. Muito bem, amigo internauta. Então qual é o segundo bizu aqui para resolver a questão? O bizu é o seguinte, certo? Vamos supor que você tem um K, tal que o D de N é igual a K, o número de divisores positivos é K. Como é que eu faço para poder minimizar esse número que está aqui, certo? Primeiro passo é quebrar o K no maior número possível de fatores primos, tá certo? Você vai pegar a fatoração do K e vai quebrar o máximo de fatores primos possível. Por quê? Porque se você tiver um número, certo? Esse númerozinho vai fazer parte da fatoração do K. Então, no N, quando a gente for calcular o número de divisores, por exemplo, a gente vai ter o quê? Né? Se a gente tiver o número AB em K, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o N, por um lado, ele pode ser P elevado a AB menos 1, ou por outro lado, aqui no lugar você pode colocar o produto de dois primos, né? Colocar P a A menos 1 vezes 1 P' elevado a B menos 1, certo? Mas a questão é, qual desses dois é maior, né? Esse daqui ou esse daqui de baixo? Como é que a gente vai para saber qual dos dois é o maior? E aí, pessoal, é só você observar que P elevado a B menos 1, isso aqui vai ser P elevado a A menos 1 vezes P elevado a A elevado a B menos 1. Só, pessoal, esse P elevado a A, ele vai ser maior do que o próximo primo, né? Por quê? Porque existe um postulado chamado postulado de Bertrand que diz que o próximo primo ele é no máximo o dobro do anterior. Então isso significa que como eu estou pegando esse primo multiplicando no mínimo duas vezes, né, que o A é no mínimo 2, então isso aqui vai ser no mínimo duas vezes o primo, que é maior do que o próximo primo. Então isso aqui fica maior do que P elevado a A menos 1, P' elevado a B menos 1. É por isso que a melhor estratégia é você quebrar o máximo possível de fatores primos. E depois que você faz essa quebra, você simplesmente pode colocar os primos em ordem crescente, se você colocar os fatores em ordem decrescente. Por quê? Porque quanto maior o expoente,
menor tem que ser o primo para poder minimizar o número. Sendo assim, você pode só testar uma única possibilidade, né? Já que o 36 ele é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Aqui os fatores estão em ordem crescente, mas se você quiser colocar em ordem decrescente, a gente vai ter que o meu menor número vai ser o que, né? Como ele é ímpar, só pode ter fator primo ímpar, então vai ficar 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Só que aí no caso você tem que subtrair 1 porque está contando o número de divisores. E aí você tem a expressão do menor número possível, que se você for fazer as contas, vai dar 17.325, certo? Então, esse aqui é um bizu bem bacana, certo? Para você não ter que testar tantos casos assim, é só você seguir essa dica aí, beleza? Beleza, gente. A questão 3, né, é uma questão que pergunta qual é a probabilidade de você escolher uma função, tá? De modo que ela seja ou injetora ou estritamente crescente, tá? E aqui a gente vai precisar de 3 bizus, mas esses 3 bizus são relativamente rápidos, tá? O primeiro bizu é observar que toda função estritamente crescente é injetora. Por quê? Porque se ela está crescendo, ela não vai repetir valores, né? E se ela não repete valores é porque ela automaticamente é injetora. Então por isso que acaba que esse bizu é válido e você não precisa contar o número de funções injetoras, só o de funções estritamente crescentes, né? É verdade. E falando em contagem, é justamente aí que entra 2 dos bizus aqui que a gente vai ver, que é justamente o número de funções, que vai ser n elevado a m. Por quê, professor? Porque cada uma dessas n escolhas aqui do domínio, você vai ter n possibilidades. Então esse cara aqui eu tenho n possibilidades, essa aqui também eu tenho n possibilidades, você multiplica tudinho, dá n elevado a m, certo? E o último bizu, tá, é para poder contar o número de funções estritamente crescentes, que a gente usa essa fórmula aqui. Por quê? Porque para ser estritamente crescente, eu tenho que escolher m caras aqui no meu contradomínio, para ser justamente os m valores. Só que uma vez que eu escolho quem são eles, a ordem já está determinada, é do menor ao maior, já que a função é estritamente crescente. Então dos n, eu tenho que escolher m para poder associar aqui com esses rapazes e fazer a minha função crescente. E aí para poder calcular a probabilidade, já fica mais fácil, só pegar esse número aqui e dividir por esse. Tu atribui o m no caso como sendo de 0 a 4, ou seja, m igual a 5 elementos, e o n tu atribui de 1 a 10, né? E aí você faz a conta, dá um trabalhinho e tal, mas dá pra sair, beleza? E assim, né, essas 3 primeiras questões são questões tanto chatas, assim, de conta, casa e tudo mais, né? É uma parte que dá muito trabalho na prova, talvez o aluno fique olhando assim, meu Deus do céu, a prova deve estar horrível. Só que aí quando ele vai olhar a questão 4, ele tem uma bela surpresa. Surprise, motherfucker! E por que eu disse que na quarta questão a gente ia ter uma grata surpresa, né? Porque na minha opinião, essa daqui é a mais fácil da prova, né? Porque basicamente é uma questão onde você tem um sistema, você quer achar a soma das variáveis, e no caso aqui, você só vai precisar de um único bizu, que é simplesmente usar o fato de que o e elevado a ln de x é igual ao próprio x, né? Então é só isso mesmo que você precisa, falou? Brincadeira, tá, gente? Não é só isso aí não, mas é quase só isso, né? Porque uma vez que tu faz isso, isso daqui vai virar o quê, né? Vai virar y igual a x ao quadrado, e aqui você tem uma outra equação envolvendo x e y, na qual você consegue determinar o x e o y. E uma vez que tu consegue determinar esses dois, tu substitui aqui, acha o z, e encontrando o z você acha a soma dos casos. Então é uma questão basicamente de substituir o sisteminha e resolver, né? Basicamente não tem muito segredo, beleza? Então essa aí é a questão 4, bora para a questão 5. Bom, gente, na questão 5, né, ele dá um enunciado assim um tanto longo, falando sobre o conjunto A, que é o conjunto dos complexos, tal, que o módulo está entre 2 e 3. Aí ele fala do cara de menor módulo e do conjugado maior módulo, enfim, né? Ele, módulo pra cá, módulo pra lá, né? Módulo em tudo quanto é canto. Afinal, o que significa esse módulo, certo? Qual é um bizu que a gente pode ver esse módulo aqui? O principal bizu, tá certo? É você observar que o módulo, na geometria, ele representa a distância, tá certo? Entre um ponto ao outro. Isso se você considerar os complexos como pontos no plano, tá certo? Plano de Argand-Gauss. Então, isso significa o seguinte, que
Esse cara aqui, que eu posso enxergar ele como sendo o módulo de Z menos 3 mais 4i, né? Na verdade é a distância de um complexo Z até o complexo 3 mais 4i, né? E como esse cara está variando entre 2 e 3, significa que a gente vai ter que pegar aqui essa região anelar, que está compreendida entre uma circunferência de raio 2 e outra circunferência aqui de raio 3, tá? Então, o nosso lugar aqui, o nosso conjunto A, é justamente esse conjunto pintado, e a gente só conseguiu descobrir isso graças ao bizu de ver o módulo do complexo como a distância. E aí ele fala sobre a questão do complexo de menor módulo, ou seja, a de menor distância para a origem e o complexo da maior distância. E aqui entra um outro bizuzinho que é o seguinte: quando você tem um ponto fora de uma circunferência, para poder saber a menor distância desse ponto até essa circunferência, e a maior também, você traça daqui até o centro da circunferência. Isso vai bater em 2 pontos. O que está mais perto do ponto é o que dá a menor distância, e o que bate mais longe é o que dá a maior distância. E aí você traça isso aqui, você acha o complexo, faz a interseçãozinha lá da reta, e depois você calcula esse complexo aqui e esse complexo. E de resto, o resto é mais cálculo mesmo, desenvolver contínua. Mas o principal bizu para a gente poder começar a arranhar a questão e se bora nela, é justamente perceber que Z menos W é a distância de Z a W, né? Ou seja, esse módulo ele tem uma representação geométrica muito legal, beleza? Beleza, galera, é a questão 6, certo? É uma questão envolvendo polinômios, assim, que ele dá umas divisões, divide lá por x menos 2, x menos 3, x menos 5, aí pergunta qual é a divisão do produto de todos eles, certo? E aqui a gente vai precisar de 3 bizus, certo? Mas vamos falar primeiro de 2 deles, tá certo? E o primeiro bizu é o seguinte, né? Divisão de polinômios, aqui é uma fórmula clássica, você pega um polinômio P, divide pelo Q, isso aqui vai dar um quociente A e um resto R. E aí você pode escrever na fórmula euclidiana, tá? A de x, Q de x mais R, quociente vezes o dividendo mais resto, e o grau do resto, ele é menor do que o grau do quociente, tá? Então, você tem aqui o primeiro bizu, que o grau do resto ele é um grau meio que limitado. Então, no caso da questão, como era o polinômio de grau 3, que era x menos 2, x menos 3, x menos 5, a gente percebe, tá, que o grau do resto é no máximo 2, porque o grau do quociente é um produto de 3x, né? Então fica o grau igual a 3. Então, primeiro bizu a gente já sabe como é que é o resto do polinômio. É um polinômio de grau no máximo 2. É mesmo? Segundo bizu, certo? Como é que a gente vai fazer para poder achar esse resto, né? A gente vai ter que pegar e dividir o polinômio todinho? Não. Basta só a gente substituir os valores das raízes, tá certo? Se a gente substituir os valores, a gente vai conseguir obter informações precisas sobre o resto, tá? Então aqui, quando a gente tem o nosso exemplo, por exemplo, que é da questão número 6, quando a gente coloca o x igual a 2, isso tudo zera. Então, se a gente fizer x igual a 2, então P de 2 é igual a R de 2. Só que o P de 2, a gente pode usar esse mesmo bizu, né, pelo teorema de D'Alembert, para poder descobrir quem é esse cara, né? E se você for fazer a conta lá, de acordo com o enunciado, P de 2 vai dar igual a 2, então R de 2 é igual a 2, né? E você faz a mesma coisa, tanto com x igual a 3, quanto com x igual a 5, né? Você vai substituindo os caras, e aí você vai achando informações sobre os restos, tá? Então, fazendo as continhas, você chega a essas conclusões aqui, que o R de 3 e o R de 5 vão dar 3 e 5, né? Já reparou no padrão? Ó, o R do cara é sempre o cara, né? Será que a gente tem que comprovar que isso acontece para todo mundo? Tem sim, e é o terceiro bizu que a gente vai ver agora. Bom, gente, o terceiro bizu, certo, é para você justamente ver que o polinômio nulo é o único polinômio que tem mais raízes do que o seu grau, tá certo? Então, você tem um polinômio que você sabe que é no máximo grau R, e você sabe que ele tem mais de R raízes, ele é o polinômio nulo. Isso vai acontecer, certo? Não exatamente com o nosso polinômio raiz, mas sim com o polinômio auxiliar que a gente vai construir, que é justamente o B de x, que é o R de x menos x, né? Observe que por essa construção, o B de 2, o B de 3 e o B de 5, eles vão ser todos iguais a zero, ou seja, eu tenho 3 raízes distintas. Mas
aqui a gente pode observar também o seguinte, esse cara aqui, ele tem grau, no máximo grau do R, ou seja, grau menor do que igual a 2. Então, por esse bizu, a gente sabe que o B é um polinômio identicamente nulo, então isso significa que o R de x menos x, isso aqui é identicamente zero, então o meu resto, ele acaba sendo identicamente igual ao x, a gente nem precisa fazer conta para poder descobrir quem é o meu polinômio, precisa, x2, não sei o que, só o polinômio auxiliar, certo? Então esse bizu aqui, do polinômio auxiliar, ele realmente auxilia muito, né? É mesmo? Não é trocadilho aqui com a palavra auxiliar não, mas é porque ele é realmente uma mão na roda mesmo, ele auxilia de verdade, beleza? Então, os bizus aí mostrados na questão 6, bora lá para a questão 7. Bom, galera, e a questão 7 aqui, que na minha opinião é uma das mais bonitas de toda a prova da primeira fase, certo? É uma questão que envolve assim cubo, simetria, fatorações e tudo. E o cara pensa, meu Deus do céu, parece que vai ser uma loucura fazer todas essas contas, mas não vai ser se a gente for colocar um bizu na cabeça, que é justamente pensar simetricamente, tá, pessoal? Esse é um bizu que funciona não só para essa questão, mas para muitas outras questões que você tem várias variáveis, né? Pensar simetricamente ajuda a organizar as ideias, né? E como é que a gente poderia organizar as ideias aqui, professor? Vamos supor que tu pega três faces aqui adjacentes, chama elas de ABC, os números, e aí tu chamou a linha, o que está atrás de A, o B que está nas costas de B e o C o que está nas costas de C, tá? E aí você não precisa pegar e numerar todos os 8 ao mesmo tempo não, basta só numerar os daqui de cima, tá? E se você for numerar os aqui de cima, você vai perceber que o B, que é essa face aqui onde eles estão girando, ele sempre vai aparecer no produto, mas todos os outros termos vão aparecer de maneira simétrica, né? Ou seja, se aqui não tem duas linhas, no lado simétrico tem duas linhas. Se aqui tem linha 1 e não tem no outro, no lado simétrico é o contrário. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então essa simetria ajuda a gente a se guiar no meio das contas, tá certo? E a gente percebe que na parte de cima a gente tem esses 4 termos, cuja soma é justamente essa daqui. E aí você consegue fatorar aqui justamente tendo em mente que se um fator aparece o A, tem que aparecer o A' também. Então por isso você tem A mais A'I e C mais C'I. E embaixo a mesma coisa, a única diferença é que você bota uma linha no B, né? Já que aqui a gente está olhando para a face B', certo? E aí depois disso você soma tudo e você consegue colocar já esse fator aqui em evidência. Então o total ele vai ser o que? B mais B', A mais A'I, C mais C'I. Isso aqui é 1105. Se você for fatorar é 5 vezes 13 vezes 17. E aí, como esses números aqui são maiores do que 1, tá? A gente vai ter que cada um desses números vai ser um fator primo. Aí você, sei lá, pode dizer que isso aqui é igual a 5, igual a 13, igual a 17, soma tudo e dá certo a resposta, beleza? Então é assim que se resolve a questão 7 usando simetria, organizando as contas, certo? É uma questão, por incrível que pareça, não tão difícil assim, é difícil de visualizar, né? Mas ela é uma questão de fácil execução, mas se você pensar simetricamente, você consegue desenrolar tudo bem direitinho, né? Simetria é o que há, beleza? Macho, essa questão 8, pelo amor de Deus, macho. Cara, o que teve de menino pegando e falando: professor, característica isso é um negócio na década de 80. O pessoal desenterrou esse falso, né? Justo comigo, essa bicha mano, parte inteira, postação na hora. Aí eles querem lançar com a gente. Mais ou menos. Pois é, né, bicho? É uma notação tanto diferente, né? Um pouco mais antiga, assim, que o pessoal usa, mas é uma notação que também se vê na sala de aula, né? E desde o ano passado, o Mimi já estava cantando essa pedra de que ele iria usar as notações um pouquinho mais diferentinhas, assim, né? Eu não acredito nisso. Ano passado, por exemplo, ele usou a notação de cologaritmo, né? Então, já era para esse ano, para o pessoal ficar mais esperto com essas notações um pouquinho mais diferentes, assim, dá uma lidazinha lá no elementar
e consultar, né? Não vou nem mentir, velho. Eu também consultei o que é no Google, característica, mantiça, tive que ir lá na internet e tudo. O pessoal até fica falando assim, macho, tu não sabe o que é característica e mantiça. Mas tu também não sabe não, né? Todo mundo olhou no Google, eu olhei no Google, você olhou no Google, todos nós olhamos no Google pra saber o que significava esse negócio aí de característica, mantiça, né? Então todo mundo olhou, então não tem como ficar dizendo, eu já sabia, não sei o que, sabia era nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas pessoal, o principal bizu era basicamente saber o que é característica e o que é mantiça, né? Porque uma vez que você sabe o que são essas coisas, você consegue armar um sisteminha, você usa as equações lá de PG e vê que os logs deles se transformam em PA, e aí você resolve o sistema, acha o cara tudo tranquilo, né? Enfim, e aí no finalzinho, né, você só para poder observar lá que no fim das contas aparece tipo um log de uma potência de 10, acho que era o 10 elevado a 3t, mais o log de 512. Observe que eu não posso dizer que esse cara aqui é a minha mantiça ainda, certo? Por quê? Porque esse log, ele é 2, alguma coisa, né? Mais precisamente, ele é 2 mais o log de 5,12. Só que esse log de 5,12, né? Se você for fazer as contas, lá no comentário tem explicado bem direitinho. Você vai ver que para cancelar esse 2 aqui, tu tem que colocar 3 vezes a mantiça M, dada na questão, menos o 2, né? E aí você acaba chegando na resposta certa, né? Mas basicamente a questão era essencialmente saber o que é a característica e o que é a mantiça do log de um número, beleza? Só isso mesmo para saber, né? Infelizmente os alunos não tiveram como dar uma olhada no Google, né? Eu acho que é por isso que eles ficaram meio pé da vida, né? Mas enfim, né, o IME já estava cantando essa pedra de umas notações um pouco mais diferentes. Vida que segue, bora para a questão número 9. Bom galera, agora vamos falar sobre a questão 9, né, que é uma questão assim envolvendo umas placas de carro, umas razões de PA, né. O enunciado a princípio parece meio confuso, tá, porque ele fala sobre uma PA contém 9 termos, tá certo? E a princípio não pode ficar meio confuso porque os 9 termos em si, eles não estão numa PA, certo? Não nessa ordem consecutivamente, mas eles podem estar espalhados em uma PA qualquer, né? Assim, ele quer saber qual é a PA de maior razão possível e tal. E como é que a gente pode fazer para poder descobrir isso, né? Como é que a gente faz para saber a razão de uma PA contendo alguns membros, tá? Então vamos supor que você colocou aqui C1, C2, C3, C4 como os membros, né? No caso aqui, você consegue calcular esses membros fazendo um princípiozinho multiplicativo simples, tá? Isso não é tão difícil, mas a grande questão é como é que eu vou saber qual é a PA que contém esses 4 números, né? Esses 4 números claramente não estão em PA, mas eles estão dentro de alguma PA e eu quero saber qual é a maior razão possível, né? E aí a gente observa o seguinte, entre o C1 e C2, eu não sei quantos termos eu vou ter, mas eu sei que eu tenho uma quantidade inteira de termos que eu vou chamar de A termos, né? Desde o sucessor do C1 até o C2. A mesma coisa você faz com C2 para o C3 e C3 para o C4. E aí o bom, pessoal, é que a razão da PA, certo? Ela pode ser dada justamente por essas divisões aqui, certo? Ela pode ser dada tipo isso menos isso, dividido pela quantidade de termos que é A, né? Lembre-se que isso menos isso vai ser o AR, então só passar lá dividindo. E a mesma coisa você faz com os outros aqui. Muito impressionante. Né? Só que aí para poder o R ser o máximo, a gente vai ter que fazer A, B e C, seriam os mínimos possíveis, de modo que isso aqui ainda continue inteiro, né? Então basicamente se transforma num exercício de divisibilidade, né? Se você quiser ver as contas com mais detalhes, você pode dar uma lida lá no comentário, tá? Mas a ideia principal é justamente essa, né? Você notar que embora os termos não estejam em PA consecutivamente, se a gente for chamar A, B e C as quantidades de termos entre eles, a gente consegue achar a razão da PA exatamente fazendo essa continha daqui. Aí o resto dá para desenrolar mais de boa. Beleza, gente? Então, bora comentar aí a questão 10. Beleza, galera. Então a questão número 10 aqui é outra questão relativamente fácil envolvendo PA, PG e logaritmos, tá? E no caso aqui ele diz o seguinte, né? Ele te dá uma PG de razão Q maior do que zero, uma PA de razão maior do que zero também, basicamente para poder fazer a conta dos logaritmos. Aí ele diz que essa expressão não depende do valor do n, e aí ele quer saber qual é o valor do alfa, né? Aí, pessoal, a ideia é bem simples aqui, né? É o padrão de questão de PA e PG. Você coloca as coisas em função da razão e do termo inicial
E aí você desenvolve tudo e quando você faz isso, você chega que essa expressão é igual a essa. E aí que vem um bizu, né? Se você sabe que essa expressão não depende do n, é porque os coeficientes que vêm com n, eles são iguais a zero, tá? Então é basicamente você zerar isso daqui, você encontra a resposta, você vai resolvendo lá o alfa e é só isso mesmo. Acabou! Acabou! Bom, galera, e a questão 11, né? A questão envolve uma desigualdadezinha trigonométrica, pede para achar o conjunto de solução dessa desigualdade, mas a principal dificuldade para poder a gente achar esse conjunto de solução é lidar com a expressão do tipo seno x menos cosseno x, né? E como é que a gente vai para poder lidar com essa expressão, professor? Tem um bizuzinho muito massa que diz que seno de x mais ou menos cosseno de x, isso daqui vai ser igual ao seno de x mais ou menos π sobre 4, só que multiplicado pela raiz de 2, né? Adoro. Ai, eu também. E como é que a gente consegue converter essa subtração barra soma de senos e cossenos num seno só? Então, vai ficar bem simples se você colocar esse raiz de 2. Por quê? Porque no que você coloca esse raiz de 2, você tem que tirar o raiz de 2 também. No entanto, o inverso da raiz de 2 é justamente o seno 45 e o cosseno 45. Então, a minha expressão seno x mais ou menos cosseno x vai ficar a raiz de 2 vezes isso daqui, certo? E aí, nessa expressão, a gente vai ter o quê? Uma soma barra subtração de arcos. É por isso que tem seno A cosseno B mais ou menos seno B cosseno A. Isso é o seno de A mais ou menos B, multiplicado pelo raiz de 2, e daí segue o resultado. Aí depois disso você consegue analisar o ciclozinho trigonométrico, é bem tranquilo depois para se resolver a questão sabendo disso, tá? Mas em geral, se você tem A e B diferentes de zeros, você pode pegar o A seno x mais B cosseno y e colocar essa raiz de A2 mais B2 e chamar essa expressão de um certo cosseno alfa e essa outra expressão aqui de um certo seno alfa. E eu posso fazer isso porque os quadrados deles vão ser isso daqui e isso daqui. Perceba que no numerador fica A2 mais B2, no denominador também, isso vai dar 1. Então, como a soma dos quadrados é 1, eu posso chamar um cara de seno, outro de cosseno e fazer a soma de arcos também, certo? Então, esse bizu de multiplicar pela raiz quadrada da soma dos quadrados desses coeficientes, ele é um bizu poderosíssimo para a gente simplificar muitas expressões trigonométricas. É um mito. É um mito! Bom, galera, a questão toda, assim, na minha opinião, é uma das mais trolls da prova, né? Porque ele dá uma equação lá gigantesca, você acha que é uma cônica, elipse, hipérbole e tal, e é um conjunto vazio, né, na verdade. Como é que a gente sabe que acaba se tornando conjunto vazio, né? É aí que entra o grande bizu, que é justamente tirar o delta, tá, pessoal? Tire o delta, tire o delta, tire o delta. Já falei tirar o delta. Sério, bicho, tira o delta, certo? Que o delta, ele vai fazer uma diferença enorme. Ah, professor, mas no caso a equação tem duas variáveis. Sim, coloca uma das variáveis em evidência e faz a conta em relação a outra variável, né? Por exemplo, se você for simplificar a equação da questão, você chega justamente nessa equação aqui do segundo grau em x, né? Observa que o y aqui é como se ele fosse constante, tá? Então o nosso delta, que vai ser em função do x, ele vai ser dado por B2 menos 4AC, que se você for fazer as contas vai dar isso daqui. E esse cara aqui, ele é sempre positivo, tá? Por quê? Porque se você for calcular o delta em relação ao y aqui dentro, esse delta vai ser menor do que zero, tá? Então o delta, ele já te dá uma boa ideia de quando o cara tem solução, quando não tem solução, né? E a sorte é que aqui o delta acabou sendo negativo, né? E por ser negativo, solução real não existe, tá? Então acaba que é o conjunto vazio, você nem precisa fazer aqueles critérios de cônica e tal, apesar de que fazer os critérios de cônica é bom, né? Para o cara já conseguir decidir logo. E no caso tem até a solução comentada, tá? Com cônicas e tudo mais, que é interessante você conhecer esses critérios, mas um critério básico é tirar o delta. Muitas vezes, pelo critério básico, a gente já... Critério báscaro. Ai, critério báscaro. E muitas vezes, pelo critério básico, a gente... Eu sou muito idiota, puta que pariu.
E muitas vezes pelo critério básico a gente já consegue fazer a questão, beleza? Então bora comentar aqui a questão 13, que na minha opinião é a questão mais difícil da prova, tá certo? Não porque você tem muitas contas e tudo, mas porque requer uma visão tanto mais diferenciada, né, do problema. E o problema basicamente é o seguinte: você tem um triângulo equilátero, né, algo mais ou menos representado aqui, e você vai projetar esse triângulo em cima de um plano, tá certo? Então você projeta ele aqui, e aí o que é que vai acontecer? Essa projeção ortogonal, ou seja, projeta retinho aqui, ele vai formar um triângulo isósceles cujo ângulo desigual, ou seja, do vértice, ele vai ser de 30 graus, né? E aí teve muito aluno que achou que a questão estava errada, porque basicamente quando você projeta desse jeito aqui, certo? Essa projeção ela vai resultar num triângulo isósceles, só que a alturinha, né, como a altura está inclinada, a altura vai ficar menor. E aí, no que a altura fica menor, o ângulo do vértice vai ficar maior do que 60 graus, né? Isso daria um absurdo. Só que, gente, vamos olhar com um pouco mais de calma, tá? Aqui a gente sabe que quando a gente projeta dois lados aqui em lados iguais, essa inclinação ela vai ser a mesma. Só que essa inclinação pode ser a mesma para cima ou para baixo. Então, quando a gente analisa essa inclinação aqui, a gente está considerando que as duas inclinações elas vão meio que subir ao mesmo tempo em relação ao vértice. Mas e se uma inclinação subisse e a outra descesse, né? Combinasse essa com essa daqui? Aí a gente teria uma situação que era mais ou menos um triângulo virado assim. E nessa situação é possível fazer as contas e você chegar exatamente na resposta correta. Não, você é burro, cara, que loucura. Então essa visão aí de ver que tem dois casos e tudo mais, que na minha opinião assim, deixou a questão bem desafiadora, né? Que muita gente às vezes pelo costume o pessoal acaba só analisando esse caso aqui, esquece de analisar o outro e aí acaba que não dá exatamente a resposta correta, beleza? Mas é uma questão mais de visualização mesmo, os cálculos depois vocês podem ver no comentário, tá tudo lá bem feitinho. E lá a gente demonstra também por que só tem que ser esse caso aqui, né? A gente faz todos os detalhes, se vocês quiserem dar uma lida lá. Mas a ideia da questão 13 é justamente essa, é notar que a projeção ela pode ser tanto para cima quanto para baixo, beleza? Bom galera, e a questão 14 é uma outra questão envolvendo geometria espacial, certo? Só que dessa vez ela é um pouco mais simples, né? No caso aqui ela envolve uma esfera inscrita aqui no cubo, não desenhei ela para não complicar demais o desenho. E aqui no caso ele diz que essas distâncias aqui, elas são todas iguais a x, né? Então aqui você tem x, né? 3x aí, e aí no caso ele quer saber qual é justamente esse valor de x, de modo que esse plano aqui que está pintado, né, deu uma pintada aqui de vermelho, esse plano seja tangente à esfera, tá? E aí basicamente você vai precisar de algumas formulazinhas de espacial, né? Primeiro o raio da esfera inscrita, que é a metade do lado do cubo, por quê? Porque a distância do centro a cada face é justamente a metade do lado, né? E aí, outro bizu interessante é a diagonal do cubo, que ao invés de ser o lado raiz de 2, como é na diagonal do quadrado, é o lado raiz de 3, né? Basicamente você usa Pitágoras 2 vezes para descobrir isso. E sabendo disso, né, você vê que do A até o centro O, tem esse ponto P, que é o ponto de tangência. Aqui é o A sobre 2, e aqui é o A raiz de 3 sobre 2, já que o O está na metade da diagonal. E aí esse H você descobre em função de A, tá? Só que para poder relacionar o H dependendo de x, o que é que a gente vai fazer agora, né? A gente vai olhar para esse tetraédrozinho bem aqui, formado por esses 4 pontos, e a gente vai notar que por um lado a gente consegue calcular o volume, certo? Fazendo a área da base aqui, que é x ao quadrado sobre 2, multiplicando pela altura x e dividindo por 3, já que é um cone, né? Podemos dizer assim, base vezes a altura sobre 3. E aí vai ficar x ao cubo sobre 6, o volume do tetraedro. Só que por outro lado, o volume dele pode ser descrito também como essa alturinha multiplicado pela área da base aqui maior dividido por 3. Só que a base maior, ele é um triângulo equilátero de lado x raiz de 2. Aí você aplica aquela fórmula do triângulo equilátero, você consegue achar o h em função do x. E como eu acho o h em função do a, você consegue achar o x em função de a, né? É uma questão bem maneirinha, bem de boa assim, deliciosa, né? Mas
Só tem um único problema, né? No enunciado ele diz que o x varia entre 0 e a sobre 2. E quando você calcula a resposta, você acaba encontrando que o x ele é maior do que o a sobre 2, né? Por isso que a questão, infelizmente, teve que ser anulada, né? O que é uma pena, já que é uma questão muito bonita, né? Chupa que a cana é doce, meu filho. Muito bem, gente. Então, para finalizarmos aqui esse comentário bisurado, vamos pegar aqui a questão de número 15, certo? E comentar quais são as principais ideias que nela envolve, tá? Basicamente é uma função lá que você pega, você traça uma reta e aí ele quer saber a área de um paralelogramo. Só que uma das retas desse paralelogramo é meio complicado de achar, porque ele traça uma tangente ao gráfico, tá? E aí, como é que a gente pode fazer para desenrolar esse tipo de coisa, né? A gente pode usar a equação da tangente pelo gráfico de uma função, que é nada mais nada menos do que o seguinte. Vamos supor que tu pega um ponto aqui qualquer e olha o f dele, né? O x0, o f dele é o y0, e eu quero saber qual é a equação da tangente que passa por esse ponto. E aí, a ideia é bem simples, certo? A ideia é só você colocar um y qualquer, que vai ser o y da reta, menos o y inicial, que é o y0 aqui, sobre x menos o x inicial. Isso vai te dar o coeficiente angular. E qual é exatamente o coeficiente angular, professor? Por aproximação, né, tomando como limite aqui, a gente chega aqui. A aproximação perfeita é justamente a derivada da função naquele ponto. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Então, isso aí te permite achar com muita facilidade qual é a reta tangente. E aí lá na questão ele dá uma função que é basicamente o seguinte, né? Y igual a raiz de x menos a. E aí ele traça uma secante aqui. E aí tudo que você tem que fazer é descobrir a inclinação dessa reta secante. Uma vez que tu descobre essa inclinação, tu sabe que a derivada é esse daqui. Aí tu deriva essa função e acha o x cuja derivada dá isso. E aí é só você traçar aqui essa reta tangente e ver que essa distância aqui ela vai ser um certo valor, você calcula esse valor rapidinho e aí você acha a área do paralelogramo e, consequentemente, usando a área do paralelogramo igual a 2, você tem uma equação envolvendo 2 e uma coisa em função de A, e aí você encontra o A, né? Se você quiser ver com mais detalhes, tem na solução do link da descrição, beleza? Glória a Deus. Bom, amigo internauta, então esse vídeo aqui foi um pouco mais longo, né? Eu queria comentar aqui um pouco cada questão, né? As principais ideias, os recursos e tudo mais. E eu gostaria de saber a sua opinião, né, sobre esse tipo de vídeo mais longo, assim, envolvendo comentário, né? Não sei se vocês querem que eu resolva questões também, resolver mesmo, né, detalhe a detalhe, tá? Então, gostaria muito de ouvir o feedback de vocês, então botem aí nos comentários, vai ser um prazer para mim ler e aprimorar ainda mais esse canal, né? E não esqueça também de curtir para nos dar uma força, compartilhar aí com seus amigos, né, para eles também verem esse comentário, ver os bisuzaços. Se inscreve no canal e ativa as notificações também, né? Para não perder mais nenhum vídeo novo daqui, beleza? Muito bem, gente, então eu vou ficando por aqui, certo? Um forte abraço, uma ótima segunda fase para vocês, certo? E é isso daí, né? Vamos dar o gás sempre com os melhores bizus. Valeu, pessoal, um abraço!